Meus queridos, quando Deus mandou o anjo Gabriel anunciar à Virgem Maria que ela havia de dar à luz a um menino, o anjo foi anunciar o nascimento de Jesus, e chegando na casa da Virgem Maria, isso está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, além da mensagem que Deus mandou dar, ele disse 4 coisas, das quais 3 coisas me chamaram muita atenção. A 4ª coisa nós já sabemos, é que para Deus não há impossíveis. Vamos ler o que está escrito, que é para você entender. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 30, está escrito desta forma. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus, a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Vamos parar por aí para eu explicar. Aqui, 3 coisas me chamou a atenção. E a primeira coisa que me chamou a atenção, que Deus quer que você saiba também, é que o Senhor é contigo. Ele disse para Maria: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Meus irmãos, o Senhor é conosco. No início da criação, Deus visitava Adão todos os dias no entardecer. Mas depois que Adão pecou e foi expulso da presença de Deus, a humanidade perdeu a comunhão com Deus. Porque Deus é santo, ele não podia conviver com o pecado. Mas a morte de Jesus na cruz, ela foi para pagar o preço do nosso pecado e nos reconciliar novamente com Deus, fazendo com que Deus novamente voltasse a estar conosco no dia a dia. Está escrito que com o seu sangue Jesus nos comprou de volta para Deus. E ele nos fez para o Pai reis e sacerdotes. E nos deu o poder para reinar sobre a terra. Como reis nós temos a palavra final, ou seja, somos nós que decidimos a forma como nós desejamos viver. Nós temos o livre-arbítrio, quer dizer, o direito de escolher entre o bem e o mal, entre servir a Deus e não servir. E nós escolhemos o bem quando nós aceitamos aquele sacrifício que Jesus fez na cruz em nosso favor. No momento que nós ouvimos a pregação do Evangelho, entendemos a obra que foi feita e cremos nela, reconhecemos Jesus como o único Senhor das nossas vidas, então nesse momento nós somos aceitos na família divina. E como filhos e filhas do Rei, nós recebemos poder para agir como tais. Como sacerdote, nós também temos a porta aberta para chegarmos na presença do Pai sempre que for necessário, em oração, e podemos interceder pela nossa vida e pela vida daqueles que estão sob a nossa autoridade. A Bíblia revela que perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E diz mais, diz que ele cumprirá o desejo dos que o temem. O verbo temer aqui é no sentido de respeitar a palavra. Deus cumprirá o desejo do coração daquelas pessoas que respeitam a sua palavra. Então diz, ele cumprirá o desejo dos que o temem. Ouvirá o seu clamor e os salvará. O anjo disse para Maria que o Senhor era com ela, porque ela era uma pessoa que respeitava a Deus. Maria respeitava os mandamentos e os preceitos do Senhor. Ela jamais se inclinou, preste atenção, Maria jamais se inclinou diante de uma imagem de escultura. Ela jamais rezou para santo algum. Ela era humilde, se considerava uma serva de Deus, e nem de longe ela podia imaginar
que séculos depois da sua morte as pessoas iriam cultuá-la ou venerá-la, como fazem os religiosos, como se ela fosse alguma divindade. Maria nunca foi divindade alguma. Ela foi uma santa serva de Deus. A palavra santa ou santo quer dizer separado. Alguém que renuncia o pecado para viver de modo agradável a Deus. E Deus quer que todos nós sejamos santos. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, diz: que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Que ligação um filho de Deus pode ter com algum desses objetos religiosos? Não pode ter ligação nenhuma. Esses objetos religiosos não podem fazer nada em nosso benefício. São apenas objetos. O apóstolo Paulo, usado por Deus, ele pergunta: que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Ele não está falando da igreja, da casa, do templo, do lugar onde as pessoas se reúnem. Ele está falando do nosso corpo, da nossa pessoa. Que consenso, que ligação nós podemos ter com os ídolos? Ele diz: pois nós somos o santuário do Deus vivo. Não é a igreja feita de tijolo, a casa, o templo feito de tijolo que é o santuário de Deus. O nosso corpo é o santuário do Deus vivo. E como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Então Deus está dizendo aqui: saiam do meio destas coisas, não se misturem com esses ídolos, com os idólatras também. Não toqueis coisa imunda. Tudo aquilo que a palavra de Deus condena é considerado uma coisa imunda para Deus. Principalmente as coisas oferecidas ou sacrificadas aos ídolos. Por exemplo, os docinhos, as balinhas de Cosme e Damião, as velas que são acesas para os santos, os despachos feitos para as entidades, incluindo frango, farofa, cachaça, que é oferecido na encruzilhada, nas matas virgens, nos cemitérios, enfim, até as rezas feitas para essas entidades são consideradas coisas imundas. E também é considerado coisa imunda os ensinamentos falsos a respeito da palavra de Deus. Religiões que não ensinam a verdade estão oferecendo pão imundo no altar de Deus. O Senhor está dizendo aqui: pelo que saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meu querido, o anjo falou para Maria: Deus é contigo, o Senhor é contigo. O Senhor é conosco quando nós atendemos a palavra dele, quando nós ouvimos os mandamentos dele. E isso que nós acabamos de ler é um mandamento. Temos que sair do meio dessas religiões, desses ídolos que não agradam a Deus. Porque certamente que se Deus era com Maria, como o anjo disse que era, é porque ela obedecia fielmente à palavra do Senhor. E se nós fizermos o mesmo, ele também será conosco. Jesus garantiu, ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos obedecer a Deus. A segunda coisa que o anjo disse para Maria é: não tenhais medo, ou não temas. Então preste atenção. Se nós propusermos no nosso coração obedecer o que Deus diz, ele é conosco. E quando Deus é conosco, não há quem possa nos causar mal. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode ser contra nós quando Deus é conosco. Porque para ele não há impossíveis.
e ninguém pode resistir ao poder dele. Então, depois disso, o anjo disse para Maria: não tenha medo, não temas. Olha, se nós sabemos que Deus está conosco, não há por que temer coisa alguma. Então, isso é uma questão de fé. Preste atenção. Deus é contigo, o Senhor é contigo. E depois o anjo disse: não temas. É uma questão de fé. Se eu sei que a minha conduta, o meu modo de vida é pautado pelas Escrituras Sagradas, eu respeito a palavra de Deus, eu vivo de acordo com a palavra, eu tenho a certeza plena e absoluta que eu sou um filho de Deus. E que Deus não só está comigo, mas Ele está em mim. Jesus afirmou isso. Se você então seguir as palavras de Jesus, você viver de acordo com o que Ele manda, de acordo com o que Ele ensina, você vai ter Deus habitando em você. Jesus disse, está escrito em João 14, versículo 20, Jesus disse: naquele dia, quer dizer, que dia? No dia em que você decidir, de hoje em diante eu vou viver com Jesus, eu vou andar nos caminhos dele, eu vou obedecer a palavra. Então Jesus está dizendo, naquele dia, porque aquele dia ele estará contigo. Então, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quando você começar a respeitar a palavra de Deus, decidir ouvir, agora eu vou viver de acordo com o que Deus manda, e eu vou ser um filho, uma filha de Deus. Então, naquele dia, nesse dia, você vai conhecer que Jesus está no Pai, o Pai está nele, e ele está em você. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, preste atenção no que Jesus está dizendo. Aquele que tem os mandamentos e guarda, obedece os mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, se você é uma pessoa que, assim como eu, tem prazer em obedecer a palavra de Deus, pode estar certo, Deus é contigo. Fique certo disso, tenha certeza disso. Deus é contigo. Se você sente no coração prazer em ouvir a palavra e obedecer a palavra de Deus, Ele é contigo. E, portanto, não tem nada a temer. Você não tem nada a temer. O medo é um espírito enviado pelo inferno. Se nós permitirmos que ele entre em nós, ele vai abrir a porta para outros demônios entrarem e arruinarem a nossa vida. O medo de ficar doente, por exemplo, tem feito com que muitas pessoas sadias sofram e até morram com doenças que Deus garantiu não deixar que viesse sobre os seus filhos. Jesus disse que tudo é possível àquele que crê. E o medo é um tipo de fé. Só que é uma fé contrária. É uma fé contrária à palavra de Deus. Quando a pessoa tem medo que algo ruim lhe aconteça, essa pessoa está deixando de ter fé em Deus para ter fé no diabo. Porque tudo que é mal procede dele. O Senhor Jesus, ele advertiu dizendo, tende fé em Deus. Então, meu querido, creia naquilo que Deus diz e nunca no contrário. Não importa o que as pessoas digam. Confie naquilo que você leu na Bíblia, naquilo que você entendeu que Deus falou no seu coração. Creia naquilo que Deus disse. Está escrito em Êxodo capítulo 15, versículo 26, que se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, diz o Senhor, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Isso é promessa de Deus, para mim e para você.
O que ele está prometendo? Que se eu ouvir atentamente tudo o que ele me diz, e eu guardar os estatutos, as regras, as normas, os mandamentos, viver de maneira que agrade a ele está prometendo aqui o quê? Que não colocará sobre mim nenhuma das enfermidades, as quais ele coloca sobre os pecadores. E ele diz mais: eu sou o Senhor que te sara. Se surgir qualquer problema, eu posso entrar na presença dele e dizer: Senhor, tu não disseste que tu és o Senhor que me sara? E ele vai me sarar. Egito aqui simboliza os pecadores. Ele diz: nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. O filho, a filha de Deus, não pode ter medo de nada. Diz em Provérbios capítulo 28, versículo 1, que os ímpios, quer dizer, aqueles que não respeitam a palavra de Deus, vivem assombrados com medo de tudo. Diz: os ímpios fogem sem que ninguém os persiga, mas os justos são intrépidos como o leão. Os justos, aqueles que praticam a palavra, são intrépidos como o leão. Intrepidez significa ausência de medo. O leão não tem medo. Você pode apontar uma arma para o focinho dele que ele te ataca do mesmo jeito, ele não fica amedrontado. Quem confia em Deus e tem certeza que Deus está nele, não tem medo. Pode o inferno inteiro se levantar contra a pessoa, pode fazer o trabalho que quiserem fazer contra ela, pode colocar o nome dela na boca do sapo, pode fazer voodoo, espetar ele com faca, alfinete, pode acender vela preta, vermelha, pode até fazer uma fogueira e queimar roupa, cabelo, sei lá mais o que esses malucos inventam por aí. Nada disso pega no Filho de Deus, na Filha de Deus. Então, meu querido, minha querida, siga o conselho que o anjo deu para Maria. Não tenha medo. São coisas que nós temos que ler na Bíblia e pegar para nós e guardarmos isso, porque essa palavra é uma palavra de poder. Então, duas coisas que nós já vimos. Primeiro, o Senhor é contigo. Creia nisso. E segundo, não tenha medo de nada. Aconteça o que acontecer, confie em Deus. Eu não sei qual a situação que você está enfrentando, mas estas palavras, eu tenho certeza, veio na hora certa ao seu coração. Porque Deus não manda nada fora de hora. Se você está aí ouvindo essas palavras, Deus sabe por quê você precisa ouvi-las. Então, aconteça o que acontecer, confie no Senhor. Por que você não deve ter medo? Foi a terceira coisa que o anjo disse para Maria. Ele falou para ela: não temas. E explicou por quê. Porque achaste graça diante de Deus. O anjo deixou bem claro para Maria que ele estava ali porque ela tinha achado graça diante de Deus. Jesus falou em João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Preste atenção nessa palavra. Aqui está um segredo que muita gente ignora. Quando alguém se dispõe a ouvir a pregação, como você está aí ouvindo agora a pregação, essa pessoa achou graça aos olhos de Deus. Então, se você foi atraído, vamos dizer assim, para ouvir a pregação da palavra, é porque o Senhor Deus olhou para você, teve misericórdia de você, e Ele trouxe você até Jesus. Jesus é a palavra. Ele trouxe você até Jesus. Para quê? Para que Jesus o salve. Para que a palavra dê solução ao seu problema. Preste atenção. Se você dispersar, se você distrair um pouquinho, você não vai entender o que Deus está dizendo para você. E a palavra é que vai resolver o seu problema. A palavra salvação, ela vem do grego, sozo, e ela engloba tanto a cura do corpo como a libertação da alma. Quando uma pessoa vem a Jesus, ou seja, quando ela ouve a palavra de Deus e crê
naquilo que ela está ouvindo, essa pessoa é coberta pelo manto da salvação. O poder de Deus já começa a operar naquela vida e a transformação pode até levar algum tempo, mas a pessoa vai ser salva. Tem todo um processo aí. Primeiro ela vai se converter dos seus erros. Você tem que se arrepender dos seus erros, confessar a Deus e se converter, deixar os erros, passar pelo batismo nas águas. Depois você vai ser batizado com o Espírito Santo e depois disso você vai começar a ser usado por Deus para levar outras pessoas a Cristo. Esse é o plano de Deus. Agora, o que eu quero que você entenda, que você já achou graça aos olhos de Deus. A graça de Deus, ela já está sobre você. Então, não importa a situação que você está vivendo hoje, preste atenção. A partir do momento que Deus te trouxe para ouvir a palavra e você abriu o coração para ouvir, para entender, quer aprender, quer obedecer, é porque a graça de Deus já está sobre você. Ele vai solucionar o seu problema. É por isso que você está assistindo esse vídeo, está ouvindo a pregação. Eu estou certo que você vai assistir até o fim, porque a pessoa que ainda não se deixou envolver pela graça de Deus, essa não suporta a pregação da palavra. Mas se você está aí assistindo até agora, é porque a graça de Deus está sobre você e você está recebendo já a operação de Deus na sua vida. A pessoa que não assiste, não suporta a pregação da palavra, é porque ainda existe um espírito maligno prendendo ela no erro. E esse espírito maligno, é ele que causa dor, enfermidade, tristeza, mágoa, miséria e todo tipo de mal que você possa imaginar. Se alguma coisa ruim está acontecendo com você, pode ter certeza, é porque você ainda não estava aceitando a graça de Deus na sua vida. Você ainda não estava aceitando o sacrifício que Jesus fez por você, ou você não estava entendendo. Por isso o diabo estava aproveitando para agir na sua vida, colocando os problemas. E quando o demônio está agindo na vida da pessoa, ele não quer soltar. Mas se a pessoa perseverar em ouvir a palavra, ela vai ser liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que liberta, que dá solução aos problemas. Então aprenda uma coisa. Quando um versículo chamar a sua atenção, isso é, quando você estiver lendo a Bíblia, ouvindo a pregação, e você entender algo, e você sentir que aquela palavra fala com você, ali está o anjo de Deus levando a você a mensagem de Deus. E pode ter certeza que não é por acaso não. Aquela mensagem está sendo levada para você, por quê? Porque você alcançou graça aos olhos de Deus. A mensagem do nascimento de Jesus, Maria foi escolhida, a mensagem foi levada a ela, por quê? Porque ela achou graça aos olhos de Deus. Deus se agradou dela. É isso que significa achar graça aos olhos de Deus. É Deus se agradar de você. Quando é que Deus se agrada de mim? Quando eu ouço a palavra, tenho prazer naquela palavra e procuro obedecer aquela palavra. Com todo o meu entendimento, com todas as forças do meu coração, da minha mente, eu procuro pautar a minha vida de acordo com aquelas palavras. Quando você se esforça para obedecer a Deus e faz aquilo que agrada a Ele, então Ele se agrada de você. Você alcançou graça aos olhos de Deus. E isso é instantâneo. Se nesse momento você propuser no seu coração: eu quero obedecer a palavra de Deus, eu quero conhecer, eu quero aprender, eu quero viver conforme agrada a Deus, nessa hora você já alcançou graça aos olhos de Deus. E daí então é só você pedir, determinar que a promessa que você recebeu de Deus se cumpra, assim como a Maria fez. Quando o anjo anunciou para ela que ela daria à luz ao primogênito Filho de Deus, na mesma hora ela respondeu: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. O anjo se foi, mas ele deixou ali a bênção de Deus. O Salmo 103, versículo 20 e 21, diz: bendizei ao Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós ministros seus,
que executais a sua vontade. O que está dizendo aqui? Está dizendo que os anjos de Deus têm que bendizer a Deus. Está dizendo que eles são poderosíssimos em força. Para quê? Para cumprir as ordens de Deus, obedecendo à voz da palavra de Deus. Eles são os que executam a vontade de Deus. Quando Maria aceitou a palavra que o anjo falou com ela, e ela determinou que a palavra se cumprisse, ela estava dando voz à palavra de Deus. Na hora que ela falou, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, nessa hora ela deu voz à palavra de Deus. Na mesma hora o anjo se ausentou dela. Para quê? Para cumprir as ordens de Deus. Se quando você receber no coração uma promessa, sentiu que Deus está falando algo com você, e você fizer como Maria fez, isso é, determinar que aquela palavra se cumpra na sua vida, pode ter certeza, o anjo daquela mensagem, o anjo que levou aquela mensagem até você, fará com que toda a palavra que Deus falou no seu coração se cumpra exatamente como o Senhor te fez entender. O segredo para ser abençoado é isso. Não é você ser religioso, é você ler a Bíblia ou ouvir a pregação, entender aquilo que Deus fala no seu coração e determinar que aquilo se cumpra. Você dá voz àquela palavra e aquela palavra vai se cumprir. No momento que você ouve a palavra e determina segundo a palavra, você está dando voz à palavra. E o anjo, que ele já tem ordens expressas de Deus para fazer cumprir aquilo que Deus disse, ele fará com que tudo aquilo aconteça na sua vida. Agora saiba o seguinte, nada do que Deus diz é em vão. Tudo que você ouve pela pregação da palavra ou pela leitura da Bíblia, ouve Deus falar no seu coração, não é em vão. Tem um propósito de Deus. E o Senhor disse em Isaías capítulo 55, versículo 10, está escrito assim, porque assim como a chuva e a neve desce dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Tudo quanto Deus falar no seu coração, segure, creia. Mas você tem que ler a Bíblia e tem que ouvir a pregação, senão Deus não vai falar com você. Deus fala através da palavra dele, da Bíblia. O anjo da palavra é que vai levar a mensagem até você. Tudo quanto Deus falar no seu coração, você tem que segurar. Creia, determine e você terá a sua bênção. Amém? Vamos orar agora? Feche os seus olhos então, Senhor Deus. Nós sabemos que para o Senhor não existe coisa impossível. E tem pessoas, ó Pai, vivendo um momento difícil na vida. Pessoas que estão falidas, doentes, desenganadas, desesperançosas, oprimidas pelo mal. E são os mais diversos tipos de problemas que afligem o teu povo. Pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus para serem uma bênção nas tuas mãos, estão vivendo numa derrota tremenda. E não há quem lhes ensine a verdade. As religiões têm segundas intenções, não se importam se o povo está vivendo bem ou não. Não estão fazendo a tua obra, Senhor. Não há quem lhes façam entender que o Senhor enviou Jesus ao mundo para desfazer as obras do diabo. E que basta a pessoa crer para ela ficar livre. Meu Deus, que as portas me sejam abertas para que a tua obra que me deste para fazer seja realizada, de acordo com a tua santa vontade. Meu Pai, eu te peço agora, estenda as tuas mãos poderosas sobre todas essas pessoas que oram comigo. Visita também o Dr. Cláudio, meu dentista.
E segundo a tua promessa, Pai, age na vida de cada uma dessas pessoas, curando e libertando. Meu Deus, eu vou usar agora o poder que o Senhor me concedeu, a autoridade que Jesus me deu, para fazer a obra no nome dele. Eu falo agora com você. Espírito de doença, de fracasso, de derrota, de sofrimento que se encostou nessa pessoa. Em nome de Jesus eu te amarro. Paralisa a tua ação e eu te ordeno. Pega agora toda a tua doença, toda a diabetes, o teu colesterol, tua hipertensão ou hipotensão. Sai agora com a tua inflamação, com a tua infecção, com o teu caroço, com o tumor que você colocou nessa pessoa, a hérnia, a artrite, artrose, bursite, tendinite, osteoporose. Eu te mando, saia desse corpo, em nome de Jesus. Eu ordeno você, demônio que está nessa pessoa, na mente dessa pessoa, você que causa loucura, demência, o mal de Alzheimer, está amarrado em nome de Jesus. Sai dessa pessoa que ora comigo, vai embora em nome de Jesus Cristo. Você, espírito maligno, espírito do câncer, você que está causando perda de massa muscular, enfraquecimento, você que come os nutrientes desse organismo, você está amarrado agora em nome de Jesus. A sua obra está desfeita e eu te mando, pega o teu mal, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Saia desse meu irmão, dessa minha irmã que está assistindo o vídeo. Saia dessa pessoa que está orando comigo. Vai embora, desapareça, em nome de Jesus. Problema na garganta, nos ouvidos, nas vias respiratórias, nos olhos, no estômago, nos intestinos, no pâncreas, na próstata, nos ovários, em nome de Jesus. Está amarrado, eu mando, vai embora. O problema nas mãos, nos braços, nas pernas, nos joelhos, nos pés, todo mal, em nome de Jesus, sai. Agradeça a Deus. Diga, eu recebo a minha bênção, em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Cristo. Amém.